Nos próximos vídeos, vamos embarcar em uma jornada fascinante e profunda através das profecias bíblicas, desvendando os mistérios do Apocalipse. Ao longo dessa série, vamos explorar os 4 cavaleiros, os selos, as trombetas e os eventos que, segundo as Escrituras, anunciarão o fim dos tempos. Cada episódio irá revelar um pedaço desse cenário apocalíptico, discutindo o que ele significa para o mundo e, mais importante, para nós, como indivíduos. Prepare-se para uma experiência intensa e reflexiva, enquanto examinamos o que está por trás dessas antigas profecias e o impacto que elas podem ter no nosso presente e futuro. Agora, se você está pronto para explorar os mistérios do Apocalipse, vamos começar nossa jornada com o primeiro capítulo dessa história assustadora e reveladora. Imagine acordar um dia e perceber que tudo ao seu redor mudou. O céu está diferente, o ar parece mais denso e então um som ensurdecedor corta a atmosfera. Trombetas. Não há explicação, não há aviso. Apenas o pavor crescendo dentro de você. E então, os céus se rompem. Você já ouviu falar dos 4 cavaleiros do Apocalipse? Talvez ache que é só uma lenda, uma história antiga perdida nas páginas da Bíblia. Mas e se eu te dissesse que os sinais já estão entre nós? Que os selos do Apocalipse podem estar se rompendo diante dos nossos olhos e ninguém percebeu? Um manuscrito esquecido, encontrado em uma igreja abandonada. Palavras escritas às pressas como um aviso desesperado. Mas a última coisa que Daniel esperava ver era uma data no final do pergaminho. Não um aviso para um futuro distante, mas para hoje. E agora, um estrondo ecoa pelos céus. O primeiro selo foi quebrado, e nada poderá impedir o que está prestes a acontecer. Fique até o final, porque o que você está prestes a ouvir pode mudar completamente a forma como você vê o mundo. A chuva fina caía sobre a cidade quando Daniel, um estudioso de textos antigos, recebeu um chamado inesperado. Um padre idoso, voz trêmula e olhar apreensivo, pediu que ele fosse até uma igreja abandonada nos arredores. Há algo que você precisa ver, dissera o padre antes de desligar abruptamente. Movido pela curiosidade, Daniel dirigiu até o local. Um prédio de pedra com vitrais quebrados e bancos cobertos de poeira. O silêncio ali dentro era quase palpável, apenas quebrado pelo vento assobiando através das frestas. O padre o esperava, na sacristia, segurando um pedaço de pergaminho envelhecido. Isso foi encontrado atrás do altar, dentro de um compartimento secreto, explicou. Daniel pegou o manuscrito e, ao desenrolá-lo, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A escrita era instável, rabiscada com pressa, e algumas palavras estavam manchadas, como se alguém tivesse chorado sobre elas. Ele decifrou os primeiros versos. Quando os selos forem rompidos, os cavaleiros surgirão. E aquele que lê estas palavras será testemunha do fim. Seu coração acelerou. Ele conhecia essa profecia. Os 4 cavaleiros do Apocalipse, figuras míticas mencionadas no livro de Apocalipse. Mas um detalhe o fez prender a respiração. No final do manuscrito, uma data estava escrita. Não uma previsão para um futuro distante. Era hoje. Um estrondo ecoou do lado de fora. Daniel e o padre se entreolharam, o medo estampado em seus rostos. Algo estava acontecendo, algo que jamais deveria ter sido despertado. O som distante de trombetas ressoou pelo céu, profundo e reverberante, como se o próprio universo tremesse. Daniel correu para fora da igreja e viu algo impossível. Uma fenda luminosa se abrindo no céu nublado. Das nuvens, uma figura majestosa emergiu montada em um cavalo branco reluzente. Ele vestia uma túnica imaculada e uma coroa brilhante repousava sobre sua cabeça. Em suas mãos segurava um arco, mas não havia flechas. Pessoas começaram a sair de suas casas, olhando para o céu com fascínio e reverência. O noticiário
Interrompeu suas transmissões normais para mostrar imagens do cavaleiro e rapidamente as manchetes anunciavam: um Salvador chegou. Em poucas horas, a figura misteriosa conquistou o mundo com palavras de unidade e esperança. Governos começaram a ceder poder a ele e nações se uniram sob sua liderança. O mundo parecia estar entrando em uma nova era de paz, mas Daniel sabia que aquilo era uma ilusão. Ele voltou ao manuscrito e releu as palavras. O primeiro cavaleiro virá para conquistar, mas sua paz será falsa. Ele trará unidade, mas apenas para preparar o caminho para a destruição. Seu peito apertou. O mundo celebrava o cavaleiro, branco sem perceber o que estava por vir. Então uma nova rachadura se abriu no céu. O segundo selo estava prestes a ser rompido. O céu, antes brilhante com a presença do cavaleiro branco, escureceu subitamente. O mundo sentiu o impacto do segundo selo sendo rompido. Daniel, ainda na igreja, segurou o manuscrito com força enquanto lia a próxima profecia. E saiu outro cavalo, vermelho como o sangue, e ao que estava montado nele foi dada a permissão para tirar a paz da terra. Uma luz escarlate se espalhou pelo horizonte e das nuvens surgiu a segunda figura. Um cavaleiro montado em um imenso cavalo vermelho. Sua armadura reluzia como metal, aquecido, e em suas mãos ele segurava uma espada longa e negra. Diferente do primeiro cavaleiro, ele não trazia palavras de união ou promessas de paz. Ele trazia algo muito pior: guerra. O efeito foi instantâneo. Países que estavam em trégua voltaram a se enfrentar. Conflitos há muito adormecidos reacenderam em questão de horas. Mas algo pior aconteceu. Cidades começaram a explodir em caos, irmãos contra irmãos, amigos contra amigos. Qualquer fagulha era suficiente para transformar uma simples discussão em assassinato. O mundo não precisava de um inimigo externo. O próprio ódio das pessoas se tornou o combustível para a sua destruição. Daniel viu tudo isso se desenrolar nas telas da televisão dentro da igreja. Ele caiu de joelhos, sentindo o desespero crescer. Como impedir algo que já estava escrito? Como deter um destino que parecia inevitável? Mas antes que pudesse encontrar respostas, um novo tremor abalou a terra. Outro selo estava prestes a ser rompido. O tremor aumentou, fazendo as luzes piscarem e o vidro das janelas tremer. Daniel segurou o manuscrito com as mãos trêmulas e leu em voz alta. E eis que vi um cavalo negro, e aquele que estava montado nele tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz dizer: uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário, mas não danifiques o azeite e o vinho. O terceiro cavaleiro havia chegado. No horizonte, um clarão negro se espalhou pelo céu como uma sombra viva. E então, a figura surgiu. Montado em um cavalo sombrio como a noite, o cavaleiro segurava uma balança enferrujada que oscilava levemente a cada passo do animal. Seu olhar era vazio e onde quer que sua sombra passasse, o mundo mudava. As prateleiras dos mercados esvaziavam como se nunca tivessem sido abastecidas. Bancos faliram de um instante para o outro. O dinheiro perdeu seu valor. O mundo entrou em um colapso econômico sem precedentes. O que antes era abundante tornou-se escasso. A comida, agora inacessível para a maioria, virou um luxo. Pessoas se amontoavam nas ruas em busca de qualquer coisa para comer, enquanto os mais ricos protegiam o pouco que lhes restava. Daniel viu as cenas se desenrolando pela cidade. Crianças choravam nos braços de mães famintas. Homens brigavam por um pedaço de pão endurecido. A fome não tardaria a transformar a civilização em selvageria. E então ele percebeu algo ainda pior. O Cavaleiro Negro não agia sozinho. Ele preparava o caminho para o último dos 4, o mais temido. O céu estremeceu mais uma vez. O 4º selo estava prestes a ser rompido.
O ar estava pesado e a terra parecia vibrar com uma intensidade que Daniel nunca havia experimentado antes. As ruas estavam vazias. A fome e o medo haviam consumido a maioria das pessoas, e as que restaram estavam desesperadas, procurando por qualquer sinal de esperança. Mas o céu, agora tingido de vermelho, não oferecia respostas. O quarto cavaleiro estava chegando. Ao abrir o manuscrito, Daniel leu em voz baixa. E vi, e eis um cavalo pálido, e o nome daquele que estava montado nele era Morte, e o Hades o seguia de perto. E foi-lhe dada a autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar com a espada, com a fome, com a pestilência e com as feras da terra. O último cavaleiro havia chegado. E ele não trazia consigo promessas de destruição lenta, mas a morte pura e simples, a aniquilação em sua forma mais pura. Ele surgiu de uma fenda escura no céu, montado em um cavalo que parecia morrer em cada passo. Seu semblante era inexpressivo, quase vazio, como se ele fosse apenas uma força imutável, uma ideia que não podia ser desafiada. Onde quer que ele passasse, as pessoas caíam. Mortes misteriosas começaram a acontecer. O contágio se espalhou, mas não como uma doença comum. Era um mal que parecia consumir as almas das pessoas, transformando-as em cascas vazias, antes de levá-las ao seu fim. Não demorou para que as pragas se espalhassem. As enfermidades foram rápidas e fatais, e aqueles que sobreviviam eram consumidos pela fome e pela violência. O Cavaleiro da Morte havia liberado o caos definitivo. Tudo o que restava era uma sociedade em ruínas, onde cada homem era seu próprio inimigo, onde qualquer um poderia ser a próxima vítima. Daniel se afastou da janela da igreja sem saber o que fazer. Ele sabia que, ao fim, os cavaleiros já haviam cumprido sua missão. Semelhança de uma condenação universal. O mundo estava em seu último suspiro. Mas ainda havia uma chance. A última parte do manuscrito dizia: a morte é o fim, mas é também o começo. Quando o último selo for quebrado, a verdadeira batalha começará. E assim, a última trombeta soou no horizonte, sinalizando o fim, ou talvez o início de algo muito mais sombrio. O céu se abriu como uma ferida, deixando escapar uma luz dourada e deslumbrante, quase cegante. Daniel olhou para o horizonte e sentiu um arrepio que percorreu sua espinha. Algo estava prestes a acontecer, algo além de tudo o que ele poderia entender. O sexto selo foi rompido. A Bíblia já havia falado sobre o juízo final, mas agora aquilo parecia uma realidade tangível, prestes a engolir tudo. Ao abrir o manuscrito pela última vez, Daniel leu as palavras finais com a voz quase trêmula. E houve um grande terremoto. O sol se fez negro como um saco de crina, e a lua toda se fez como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira deixa cair os seus figos verdes, quando é abalada por um forte vento. Nesse momento, o céu, que antes estava tingido de vermelho, agora se tornava um pano negro, e a lua, que havia se mantido constante, se transformava em uma esfera de sangue, lançando um brilho sombrio sobre a terra. O grande terremoto não tardou a acontecer. Não era apenas um tremor no chão, mas uma violência que parecia consumir todo o planeta. A terra se partia em várias direções, engolindo cidades, vilarejos e até oceanos inteiros. As estrelas começaram a cair do céu, como meteoros flamejantes, mas muito maiores. Cada estrela parecia uma punição, um estalo do juízo final, que ecoava na alma de todos os que viviam. A humanidade, agora desamparada e devastada, não sabia se as catástrofes que estavam presenciando eram apenas o reflexo da ira divina ou um aviso para algo ainda mais terrível. Daniel sentiu uma presença. Ao seu lado, virou-se e viu uma figura, vestida de branco, com uma expressão calma e serena. O homem parecia não se importar com o caos ao redor.
como se estivesse além de tudo aquilo. Ele olhou para Daniel e disse: é tarde demais para evitar o que está por vir, mas não para aceitar o fim. Cada uma dessas tragédias é um reflexo das escolhas humanas, mas a última escolha está nas mãos de todos. Há algo além disso, algo que transcende o Apocalipse. Daniel não sabia se as palavras daquele ser eram um consolo ou uma condenação, mas algo em seu peito queimava. Ele sabia que o fim não significava apenas destruição, mas também uma oportunidade de renovação. Para aqueles que tivessem fé, uma nova esperança surgiria entre as cinzas. Para outros, talvez a morte fosse a única libertação. Quando a última estrela caiu, o céu se iluminou com uma luz brilhante, mas não de destruição. Era uma luz de redenção. Daniel se ajoelhou, não mais com medo, mas com a compreensão de que, por mais devastadora que fosse a visão, ela trazia consigo uma nova chance, um novo começo. O mundo estava destruído, mas também pronto para renascer. O que restava era saber quem escolheria caminhar para a luz e quem se perderia nas sombras. E agora, a pergunta que não quer calar: qual será o seu papel no final dos tempos? Você se preparou para o que está por vir? Ou será que, assim como o mundo descrito, você também se perderá no caos das escolhas erradas? A história do Apocalipse é mais do que uma simples profecia. Ela nos lembra de que, no fim, a escolha é nossa: seguir o caminho da destruição ou buscar a redenção e a renovação. Se essa reflexão te tocou, não deixe de compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. Vamos espalhar a mensagem antes que seja tarde demais. E claro, deixe nos comentários a sua opinião. Você acredita que a humanidade está se aproximando do fim? Ou existe uma chance de reverter tudo isso? Eu quero saber o que você pensa. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações, para não perder as próximas histórias e reflexões poderosas como essa. A jornada está apenas começando. Até o próximo vídeo.